Boa noite para você que está nos acompanhando. Estamos começando mais um programa Centros, aqui TV Univates, canal 15 NET Lajeado, também canal 15 da Brasrede, todas as nossas plataformas digitais, sempre esperando a sua companhia, sua sugestão, suas críticas, suas ideias, são sempre bem-vindas. Nosso tema de hoje, terceiro simpósio Justiça, Sociedade e Direitos Humanos, que acontece próxima semana já aqui na Univates. Após a abertura do programa, saberemos detalhes desse evento. Então, começando o nosso programa Centros de hoje, vamos falar sobre o terceiro simpósio Justiça, Sociedade e Direitos Humanos. Conosco aqui, professores Júnior Roberto Willig, que é coordenador do curso de Direito, também os professores João Miguel Bach, coordenador da área de Humanidades aqui da casa, e o professor Sandro Freilich, que é professor da área de Humanidades e também organizador do simpósio. Boa tarde aos nossos convidados, a gente dá sempre boa noite a você que está nos assistindo na televisão ou nas nossas plataformas, mas boa tarde aqui aos nossos convidados, estamos gravando, bem-vindos. Vamos começar pelo princípio. Antes do evento propriamente dito, Justiça, Sociedade e Direitos Humanos. É sempre bom a gente perpassar um pouco desses conceitos para que a gente possa também dar uma equalizada no ponto de vista disso, né? Quando a gente vai tratar de um assunto, é bom sabermos qual é o olhar que a gente tem sobre isso para que a discussão fique mais clara, né? Como é que vocês, profissionais da área de humanidades, da área da filosofia, da área do direito, nos trazem a situação atual, contemporânea desses elementos, principalmente direitos humanos? Boa tarde, Sandro, telespectadores, meus colegas, professor Sandro, professor Júnior, coordenador do curso de Direito. O tema Direitos Humanos, Sociedade e Justiça, que também dá o nome para esse evento, Justiça, Sociedade e Direitos Humanos, ele é um tema central aqui nos nossos cursos, nas nossas discussões, nas nossas conversas, a partir de um olhar das ciências sociais, ciências humanas, né, como também do curso de Direito, mas, sobremaneira, todos os cursos que aqui formam profissionais, pessoas, né, que sempre estão muito preocupadas com a temática relativa à questão da conduta humana, da responsabilidade social, da responsabilidade cidadã também, né? Então, é um tema, direitos humanos, ele remete a questões profundas, são temas sobre a humanidade, né, onde nós podemos nos perguntar, por exemplo, qual o sentido da nossa existência, qual o sentido da nossa presença aqui na sociedade, na esfera da cidadania, na esfera profissional, né, mas também, especialmente, enquanto pessoas que estão se colocando diante da sociedade para se habilitar a serem profissionais de uma determinada área, de um determinado curso. Então, tanto para um engenheiro, quanto para um arquiteto, quanto para um jurista, quanto para um pedagogo, quaisquer curso, quaisquer profissões, o tema dos direitos humanos ele é central, porque ele toca justamente naquilo que responde ao sentido de sermos humanos. Humano já é uma qualificação, claro, né? Claro. Já é uma interpretação de sentido. E nisso nós todos nos encontramos. Perfeito. Deixa eu lhe fazer um questionamento. Nós estamos em 2019, depois de Cristo. Nós ainda não chegamos a uma conclusão ou não conseguimos compartilhar essa conclusão, ou o sentido de direitos humanos é alguma coisa que está permanentemente em processo de evolução e por isso ainda estamos debatendo, mesmo milhares de anos depois do homem estar vivendo em sociedade? O sentido dos direitos humanos, né, ele é uma produção cultural. Portanto, ela nunca é acabada, ela é uma possibilidade que
tudo isso que hoje nós temos como sentido, como referência, foi construído já há muito tempo e continua sendo construído por nós, mas sempre sim estará aberto, né? Isso que pode representar uma dificuldade por não ter uma resposta definitiva, fechada, é também a grande magia do ser humano, que é exatamente o projeto da liberdade, onde cada ser humano, né, cada ser histórico presente, os seres que já caminharam por esse planeta, mas também as futuras gerações poderão pensar e configurar o sentido para a sua vida. Então, isso é uma dimensão aberta, valorativa, que ela é histórico-social, ela não é de um indivíduo isolado, ela não é dada pela natureza, né, pelas leis naturais, nem pelas leis da física, nem pelas leis da biologia, da química, mas ela é dada a partir da questão simbólica. Vem da compreensão do que o homem ele pensa de si e como ele pensa suas relações interpessoais, né, mas também enquanto papéis na sociedade, enquanto, né, projetos de vida, projetos sociais, tanto para resolver seus problemas, quanto para buscar novas possibilidades. E nesse sentido, me parece que, às vezes, os direitos humanos, eles são poucas vezes invocados para ressaltar essa caminhada positiva que o homem constrói e que é esplêndida, e eles são poucas vezes, quando as coisas dão certo, os direitos humanos são lembrados. Por exemplo, quando a liberdade é respeitada, quando a dignidade se torna referência, quando o respeito se torna uma coisa do dia a dia, né? Isso tudo é produção de direitos humanos ou dentro dessa lógica. Infelizmente, quando os valores, né, que esse mesmo ser humano coloca como referência não são vividos, então isso sim se coloca como uma temática para os direitos humanos. Embora ela diga muito mais do sofrimento que o ser humano eventualmente esteja vivendo e que é fruto exatamente de um direito fundamental não estar sendo cumprido. Por exemplo, uma desassistência, um medo, uma angústia, uma vida que está sendo colocada em risco, ou algum direito fundamental, direito que a sociedade coloca como fundamental, o próprio direito a existir, o próprio direito a pensar, o próprio direito a ter liberdade. Quando ele é ameaçado, então se fala em direitos humanos. Mas os direitos humanos é muito mais, ele muito mais mostra uma referência e ajuda a nos pensar, né, e tentar de reaproximar a essa referência ou até para repensar as referências. Perfeito. Professor Sandro, um pouquinho do seu olhar também sobre essa área. Boa tarde aos colegas, ao apresentador do programa, boa noite a quem nos assiste. Me parece que uma das ideias importantes sobre os direitos humanos, que compartilhando com o que o professor João comentava também, os direitos humanos não se dão todos de uma vez e nem de uma vez por todas, né? Justamente justificando essa ideia de que são construtos humanos históricos que vão se concretizando, né? Por exemplo, quando nós tivemos no século XVIII conquistas dos direitos humanos importantes, nós não consideramos tão importante, a humanidade não considerou naquele momento tão importante a conquista de direitos das mulheres, por exemplo. Mas o século XIX e o século XX já consideraram esses aspectos muito mais relevantes. Então, retratando nesse sentido que são construções humanas que vão ultrapassar os limites históricos e que não vão parar com essa geração, e nem nesse ano, e nem em nenhum momento. E nesse olhar eles dependem muito das consequências ou das possibilidades. Uma sociedade em crise, uma sociedade com mais recursos ou com mais problemas, provavelmente ela vai ter um olhar mais direto sobre isso com suas consequências. Eu entendo que sim, me parece que é importante também, quanto mais em crise, talvez maior deva ser a atenção justamente aos direitos humanos. Perfeito. Que é nesses momentos de turbulências, de crise, que mais se necessita do respeito à condição e à dignidade humana, né? Okay. Não é o momento de afastar a discussão, mas é o momento de ressaltar essas discussões pela importância que elas destacam e pelo papel do humano nesse rol social. Importante. Né? Por isso que muitas vezes se diz, não é importante necessariamente
primeiro o desenvolvimento econômico, social, depois se discutem as questões políticas e questões de direitos humanos. Mas essas discussões elas devem ser concomitantes. O desenvolvimento, por exemplo, ele só realmente alcança todos quando ele perpassa a garantia da dignidade e da condição humana de todos. Né? Então, nesse sentido, a importância por isso que me parece também importante discutir direitos humanos hoje, né? Porque nós estamos também numa certa crise, uma certa confusão de ideias, de conceitos, né? E é nesses momentos que a gente precisa debater, para justamente afastar preconceitos, pré-juízos que muitas vezes dificultam as compreensões. Talvez o problema maior não seja nem de dizer que nós somos contra ou a favor de direitos humanos. Uma das grandes problemáticas me parece ser compreender o sentido que eles representam para a nossa sociedade. Perfeito. Professor Júnior, vamos lá. O guardião desse processo todo é o direito ou esse é um desafio da sociedade e cabe ao direito ser o balizador ou ser uma certa lâmpada que nos dá luz a essas questões? Bem, boa tarde, Sandro, boa tarde aos colegas também, ao pessoal que nos acompanha, muito obrigado também e saudando a todos. Bem, o direito entra nessa discussão, especialmente, eu digo isso dentro de uma construção histórica também, mas olhando um pouco para o nosso cenário, né? Sob o aspecto judiciário e legislativo no primeiro momento, né? Acredito que essa construção perpassa pela nossa ideia de justiça, é evidente, tanto que o nosso evento também tem a condição de justiça, e por isso muito forte o braço do judiciário nessa evolução também dos direitos humanos, mas sobretudo passa por políticas públicas, né? E aí entra muito forte o papel do nosso legislador em determinados momentos. E no nosso caso, vamos pegar no caso brasileiro especialmente, a nossa Constituição. Se nós olharmos para a nossa Constituição, os direitos lá consagrados e tudo, eles são um processo evolutivo de algo que nós queremos concretizar olhando aquilo que nós trouxemos até aquele momento e que o Sandro falou muito bem, né? Aquilo que nós projetamos para o futuro. Então, são várias situações que são ali descritas como um cenário ideal, não para aquele momento, né, Sandro? Mas como um cenário ideal para ali para frente. Quando eu digo que eu preciso cuidar das crianças, por exemplo, na minha Constituição, eu entendo isso como um elemento fundamental e que eu preciso construir uma política pública para as crianças. Quando eu digo que eu preciso cuidar do meio ambiente, eu preciso sinalizar isso no documento maior, mas eu preciso também entender com que isso não é um processo estanque, que aquele momento, com aquela letra fria da Constituição se resolve, né? Eu preciso pensar aquilo e transmitir isso para o cidadão. E aí sim, para o cidadão, como o João falou, na lógica de cidadania, que é o eleitor, inclusive, né? Que ele se enxerga participando do processo democrático e do processo político como um todo. Porque quando a gente fala de direitos humanos, não é um discurso ideológico. Não é um discurso, como nós falávamos antes, os bastidores de direita ou de esquerda. Não tem nada a ver com isso, né? É muito maior. Que às vezes se confunde, né? Claro, com certeza. Como se alguém tivesse mais propriedade em fazer essa aproximação ou não. Se confunde com modelos econômicos, com capitalismo, por exemplo. O capitalismo não é favorável aos direitos humanos porque ele só pensa o processo econômico, maximiza ele, e não tem nada a ver com isso, né? Nós priorizamos o humano. A gente tem que enxergar a pessoa, e eu acho que em todos os processos da sociedade, a gente prioriza o humano. De uma forma ou outra, independente do pensamento, o nosso pensamento busca evoluir o ser humano. Então, dentro desse contexto, acredito que o direito entra muito forte, né? Legislando, evidentemente, julgando e tudo, mas, sobretudo, sinalizando nortes também e constituindo formalmente o que nós pensamos até aquele momento. Né? Perfeito. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vamos aproveitar ainda essa construção de conceitos para que a gente possa estar linkando também a questão de justiça e sociedade, que são dois temas do evento, com a questão da ética. E aí eu acho que a gente fecha aí todo esse arcabouço conceitual para poder falar propriamente do evento. Já voltamos.
Segundo bloco, o programa Centros de hoje, falando sobre o terceiro simpósio Justiça, Sociedade e Direitos Humanos. Conosco aqui, professor Júnior Roberto Willig, coordenador do curso de Direito, e também os professores João Miguel Bach e Sandro Freire, que são aqui professores da área de Humanidades, aqui da casa. O professor João coordena a área de Humanidades e o professor Sandro está na organização do evento propriamente dito. No primeiro bloco falamos mais especificamente da área de direitos humanos, mas a temática central do evento, professor João, trabalha também com a questão justiça, sociedade. E nós falávamos aqui antes de começar o programa o quanto todos esses conceitos, todos esses temas têm uma base comum na questão da ética. Justiça, sociedade e ética. Onde é que elas entram e se relacionam com a questão de direitos humanos? Bom, Sandro, colegas, né? Nós estamos aqui fazendo um programa de 1 hora, fazendo um seminário de um semestre inteiro, né? É verdade, né? Poderíamos aqui pegar cada um desses pontos e desdobrar eles, aprofundar, Sim. E talvez levaríamos muito tempo para isso. Mas dentro dessa proposta de tentar compreender um pouco a conexão e a relação entre esses temas, eu pensaria a partir da questão cultura, né? Nós estamos falando de algo que segue uma produção humana, uma lógica cultural, que é diferente de uma lógica natural, que tem as determinações externas, naturais. Então aqui nós estamos falando daquilo que o homem compreende e estabelece como baliza, como referência, como norte, como os colegas já colocaram, como ideal, para orientar as suas condutas. Nesse sentido, sociedade me parece que expressa isso. Sociedade se organiza em instituições, mas sempre a partir de valores e princípios fundamentais e que conectam essas diversas instituições, os diversos papéis sociais, né, diversas culturas dentro de um horizonte que tem sentido e que consegue conviver, consegue dialogar. Nesse sentido, a sociedade, quando está proposto dentro da temática, ele abrange um pouco essa referência maior. O tema da justiça, nós poderíamos pensar que, por exemplo, a partir do mundo moderno, o valor da justiça se tornou um valor fundamental. Dentro da tradição, sempre a justiça esteve presente. Nós temos grandes tratados sobre justiça, ela esteve presente na organização da democracia de grandes povos. Contudo, como dentro da tradição também sempre teve outras referências de orientação, a partir do mundo moderno, que é o mundo secular, o mundo racional, né, onde o homem precisa dizer o que ele quer, a partir dele, a partir da razão, a justiça, como alguns autores compreendem, ela se tornou a categoria fundamental. Então, temos tantos outros valores que nós poderíamos referenciar aqui. A liberdade, a dignidade, a fraternidade, a própria cooperação, né? Mas nenhum desses valores, a honestidade, nenhum desses valores ele sobrevive se não for aliado à questão da justiça, né? Uma ação de liberdade injusta, ela não produz algo positivo, né? Uma relação legal injusta, ela não produz algo bom. Então a justiça, ela é uma categoria fundamental. Dentro da visão jurídica também, a partir do mundo moderno, ela se torna a grande referência. Por isso também alguns confundem direito com justiça, né? Que são duas coisas diferentes. A justiça é um dos valores fundamentais. Mas a justiça, ela se coloca dentro da esfera jurídica como um valor fundamental, mas ela se coloca em qualquer outra área também como um valor fundamental. Claro. E ela dialoga com outros valores. Então, quando se propõe o valor da justiça, se propõe muito mais uma reflexão sobre pensar as coisas hoje, as instituições, os papéis, a partir de valores fundamentais. Vamos dizer assim, homenageando o valor da justiça. E a ética, no nosso entender, ela representa uma reflexão sobre valores, sobre culturas, então ela é muito mais abrangente. Então, por isso também ela está conectada e ela é uma exigência do ser humano hoje. Né? Então, um ser humano que a partir
da sua moralidade, a partir de uma adesão interior ao bem, ela também é capaz de sair de si, conversar com outras culturas, com outras referências para pensar. A ética é uma teoria, é uma reflexão sobre. Então, enquanto ética, nós sermos capazes de sair de nós, conversarmos sobre referências, sobre valores, sobre princípios, por exemplo, como pensar sobre direitos fundamentais dos quais nós não abriríamos mão. E nesse sentido também, ainda complementando um ponto do primeiro bloco, que o Júnior colocava muito bem, não é uma questão, não é uma tarefa do direito, ela é uma tarefa de todos nós. Ela é uma baliza, eu diria assim, quem é o grande guarda dos direitos humanos? O ser humano. O engenheiro, enquanto engenheiro, ele sim vai ter um alcance sobre uma garantia fundamental, que seja na linha da habitação, seja na linha de uma edificação. O engenheiro vai ter algo a fazer a respeito desse direito fundamental. Como um soldado, um policial, como um professor, então todos como um radialista, como um apresentador de um programa de televisão, enfim, todos dentro da área da comunicação, todos têm uma responsabilidade sobre algumas garantias, de forma direta ou indireta. Se eu estou produzindo um produto dentro de uma empresa ou um serviço oferecendo, eu de alguma forma, direto ou indiretamente, isso é dirigido para um ser humano. Eu posso colocar um produto que não é bom, que não é saudável dentro do leite, e eu posso estar ferindo a dignidade, a saúde, a dignidade daquela pessoa. Então, nós compreendemos um pouco aqui, dentro da instituição, isso se pensa a partir realmente do profissional, que tem que ter autonomia, que tem que ter senso crítico em qualquer profissão. Agora, é claro que o direito, por ser uma ciência social, ela lida diretamente com a questão, sobretudo, onde esses direitos são feridos. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Quando parece assim, eu olhando de fora, parece que quando nós precisamos falar muito do direito para garantir direitos humanos, nós estamos compreendendo que nós estamos deixando de viver eles pela consciência, naturalmente, mas pela obrigação. Então nós já estamos empobrecendo, nós precisamos um fiscal externo, nós precisamos uma lei que diga tu não pode fazer isso. Quer dizer, nós já perdemos aquilo que é muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais eficiente, que é cada um se conduzir pela consciência do bem, buscar identificar como isso se coloca no dia a dia e viver isso a partir de uma dimensão moral e ética. Isso é muito mais efetivo, onde, como diz o canto, não precisa um fiscal externo, que em alguns momentos vai estar presente, mas em outros ele não estará. Perfeito. Professor Sandro, por favor, um pouquinho do seu olhar. A questão da justiça, do direito humano e da própria ética não é o ideal, mas eu posso ter uma noção, ou posso ter um olhar individual. Mas quando eu coloco a palavra sociedade junto com essas três questões, não existe mais o individual. Eu posso ter uma opinião, mas eu preciso compartilhar e preciso construir um senso que valha para todos. Talvez seja aí o grande desafio? Me parece que sim, porque quando nós observarmos, todos nós temos um conceito de justiça e percebemos com facilidade quando somos injustiçados. Quando alguém recebe 2 chocolates e eu recebo apenas um, eu sei que eu estou sendo injustiçado. E desde criança nós aprendemos isso, individualmente aprendemos conceitos de justiça. Mas o fato de sempre vivermos em sociedade e só sermos porque somos em sociedade com os outros, esses conceitos eles têm que ser construídos de forma compartilhada. Não é uma imposição de um conceito meu, de uma teoria minha de justiça que vai prevalecer, mas é uma construção coletiva de justiça. E me parece que, concordando com o que o professor Júnior dizia no primeiro bloco também, isso perpassa muito mais por questões educativas e de políticas públicas que propriamente de instâncias judiciárias. Talvez se faça hoje muito mais justiça através de políticas públicas eficientes, seja no plano da educação, da saúde, do saneamento básico, que o próprio judiciário, talvez.
Por isso que a ideia de... E quem faz essas políticas públicas de saneamento, de saúde, são os legisladores eleitos por nós, todos cidadãos. Então, é nesse sentido que a construção é também coletiva, porque ela perpassa pelo voto, pela participação, ou pelo deixar de participar, de cada um dos membros dessa sociedade. Por isso a importância também de discutir esses temas. Porque além de bons profissionais, que a ética requer, enfim, nós também, com essas discussões, queremos um cidadão mais participativo. Precisamos disso. A sociedade não se constrói através de instituições puramente, mas através da participação de cada um dos membros dessa sociedade. Se permite, né, Sandro? Até porque se a legislação, por exemplo, ela propõe uma boa política de saneamento, se aqueles profissionais que lá estiverem trabalhando não abraçarem isso com vigor e não forem bons naquilo que fazem, se não exercerem a razão de ser, de estarem lá, essa política não vai se tornar, materializar, não vai se tornar viva, né? Então, nesse sentido que a gente releva também, enfatiza muito o papel dos profissionais. Claro. Porque eles estão lá na ponta e eles têm uma grande representatividade nesse impacto social, né? Professor Júnior, rapidamente para a gente poder fechar o bloco e depois começamos com o senhor de novo. Só pegando esse gancho do profissional, né? Participando de um evento na casa há poucos dias, se falava muito, e um promotor estava falando, né? E uma colega comentou, olha, eu gostaria de ouvir menos direito e gostaria de ouvir mais sobre outras áreas. E o promotor disse, olha, em nenhum momento eu estou falando sobre o direito aqui. E é um pouquinho aquilo que o Sandro e o João estavam falando agora, né? Quanto maior a intervenção que o direito precisa assumir, você também comentava isso, Sandro, talvez pior o cenário, né? Porque é algo vertical, algo ditatorial que não é interessante, né? Não é uma proposta interessante que não é natural. Ela vai ser artificial em determinado momento até, né? Então, não convém esse ponto. E nós precisamos levar esses conceitos de uma forma transversal. A questão da justiça, a questão da ética, da moral, né? São situações que perpassam qualquer discussão jurídica ou qualquer imposição que o direito possa colocar. Né? São valores que nós criamos lá, né, Sandro, quando nós descobrimos que nós fomos enganados e recebemos menos chocolate. Né? Então, sim, nós construímos isso na nossa vida, enquanto pessoas, enquanto Perfeito. humanos. Acho que é importante essa noção que o professor Júnior nos traz, que o direito tem que nos trazer um balizador de comportamento. Mas é óbvio que se alguém sair desse balizamento, vai sofrer sanção. E aí o direito não é para punir, mas é para tentar orientar que não aconteça. E essa é uma situação que cada vez mais a gente tenta construir em sociedade, né? Tirar a ótica punitiva do direito, né? Porque nós fomos criados ainda, não vou dizer minha geração, talvez as gerações anteriores foram criadas muito na lógica punitiva, né? E hoje a gente enxerga o direito ainda muito com o viés do penal, da punição, né? E é uma visão que a gente precisa mudar de uma forma rápida, porque a gente descobriu que a punição não é a solução. Isso é um evento recente também, tá? A questão de descobrirmos que não é a solução. Não é a melhor política de gestão, né? Exato. Ok. Fechamos o segundo bloco. O terceiro bloco, vamos entender um pouquinho o que é a área de humanidades da casa e já começamos a falar do nosso evento também. Já voltamos. Terceiro bloco, programa Centros de hoje, estamos falando sobre terceiro simpósio Justiça, Sociedade e Direitos Humanos. A gente conversou bastante aí no primeiro e segundo bloco sobre esses conceitos, sobre a área dos direitos humanos, justiça, sociedade e ética. Professor João, rapidamente para a gente depois poder ir para o evento. A Univates, ela dá um tratamento institucional a essa área. Ela tem um segmento, uma área que passa por disciplinas, passa por ações, passa por diversas discussões
que tenta fazer com que isso seja tratado não só na área da filosofia, não só na área do direito, mas em todos os cursos, na formação de todos os nossos alunos, todos os nossos cidadãos que estão aqui dentro. Como é que é essa área das humanidades? Como é que ela funciona dentro da Univates? Sim, as humanidades na Univates, ela já tem um histórico e é um grande acerto, no meu entender, certamente os colegas concordam com isso, né, da instituição, porque ela reserva um lugar teórico, né, aposta, né, nas ciências humanas, nas ciências sociais, e a área em si ela é uma possibilidade de articular esses trabalhos, essas reflexões, essas discussões que se traduzem, né, em disciplinas, se traduzem em projetos, mas eles, de qualquer forma, em ações diversas, nos diversos cursos, nas diversas áreas dentro da universidade, até mesmo a própria ideia de universidade, que não é apenas um conjunto de faculdades, ela parece que precisa, né, de alguma reflexão um pouquinho mais fundamental. E a filosofia, a ciência, a antropologia, a sociologia, a história e outras ciências sociais, elas contribuem muito para pensar a própria ideia de universidade. Mas, sobremaneira, a questão fundamental é pensar temas humanos, temas de reflexão sobre a ciência, sobre a cultura, sobre o ser humano, né, dentro das diversas áreas de saber. E, enquanto área, ela consegue articular, ela consegue dar continuidade, ela consegue pensar, né, essas diversas disciplinas e ações de forma articulada. No meu entender, esse é o grande ganho. E reforça, acaba sendo uma referência, acaba sendo uma lembrança objetiva, material, né, que não está apenas, eventualmente, como um apêndice dentro de um curso, mas ela é fundacional. Ela está lá como um fundamento que dialoga, que conversa, que convida a pensar as diversas áreas, os diversos saberes, a partir de algumas questões fundamentais, questões humanas, né? Acho que é muito legal a gente perceber isso, você que está nos assistindo, que não é só essa área que seria um eixo transversal na área de formação aqui da Univates. Claro que a gente tem, por exemplo, conceitos de empreendedorismo. Todos os cursos são trabalhados a estruturar empreendedorismo nas suas áreas. Obviamente que, por exemplo, uma boa questão da manifestação da linguagem, português, uma boa expressão, todo mundo precisa. Mas é importante a gente ter essa noção também de que humanidade não é uma coisa só da área de humanas. Todo mundo precisa também, né? Sim, perfeito. Acho que todos somos cooperativos, né, e todos nos ajudamos a pensar melhor essa complexidade, né, e como antes já foi dito, de repente, pelo Sandro, de repente o desenvolvimento social, ele se fortalece com o desenvolvimento material. Agora, o material, o capital, só vai ter sentido a partir de uma perspectiva de vida, a partir de valores. Sim. E é esta, vamos dizer assim, a questão fundamental, né? As questões humanas são questões fundamentais, afinal, né? Quem vive ali é um humano, só é feliz quem é um humano, só tem anseios materiais quem é humano, né? Então, nesse sentido, e nós podermos pensar sobre isso e podermos contribuir nessa orientação, na produção desse ideal que é histórico, né? Isso é uma responsabilidade nossa, me parece. Nós não fazemos isso só porque nos faz bem, mas também porque muitas pessoas gostariam de fazer isso e não estão nesses espaços, né? E não têm as condições logísticas para falar sobre isso, para pensar sobre isso. Então, quem hoje está numa academia, o estudante, o professor, qualquer um que está inserido nessa rede, ele tem uma responsabilidade maior para pensar sobre essas coisas. Como dizia o professor Júnior antes, para pensar, por exemplo, do direito fundamental de uma criança que de repente está sofrendo lá.
e alguém precisa lembrar que ali há um ser vivo que precisa de cuidado, que precisa de educação, que precisa de alimentação. Perfeito. E é nesse sentido que a gente se coloca também. Professor Júnior, nesse sentido, o direito, acho que ele está muito caracterizado, muito menos do que a gente pensa assim, na questão de análise da legislação, das leis, e muito mais no olhar sobre comportamento e regulações. Sandro, eu acredito que cada vez mais, né? Enfim, nós temos uma construção técnica muito grande no direito, né? Nos é exigido uma formação específica na área que perpassa, digamos, várias áreas do direito, né? Várias áreas específicas. E, inclusive, nos questionamos em algum momento se é necessário realmente a gente ter uma formação tão técnica completa. Porque, enquanto o curso de Direito da Univates, a gente pensa que a formação humana, a formação do cidadão, ela, inclusive, é mais importante que isso, né? Porque é aqui nos bancos da universidade que nós temos essa construção de temáticas transversais que fazem da gente um ser humano melhor, um cidadão. Essa questão da reflexão, né, colegas? A condição de conseguirmos ter uma reflexão crítica, um senso crítico, uma postura ética, né? Independente da profissão da gente, inclusive, né? No direito, claro, a gente amplia esses horizontes. Então, nós temos uma formação geral, que nós chamamos hoje, numa perspectiva que perpassa questões fundamentais de filosofia, ética, sociologia, antropologia, mas que nós aproximamos também essa linguagem para o direito. Então, a casa tem toda uma logística dessas disciplinas, mas nós ampliamos esse quadro. E por isso também uma proximidade muito maior com a área de humanidades, eu enxergo hoje, né? Os professores perpassam essas duas áreas também, transitam nas duas áreas, o que é extremamente saudável para nós e especialmente para os nossos alunos, né? A condição da gente conseguir levar com que, por exemplo, colegas da filosofia, da sociologia, conversem com futuros juristas sobre um olhar que desfoque um pouco da técnica jurídica, né? Que traga uma noção de uma reflexão de uma forma diferente, preservando elementos diferentes, trazendo construções diferentes sobre direitos humanos, né? Saindo um pouco do duro, né? Do direito duro. A letra fria, né? Isso, exatamente. Saindo dessa condição legislativa que nós falávamos agora e tendo uma conversa mais sensível, né? Tendo uma conversa que a gente consiga, de certa forma, levar para os nossos estudantes também essa sensibilidade e que eles se sintam tocados por isso e que lá fora, depois no mercado, trabalhe de uma forma diferenciada. Acredito que isso tem uma condição implícita no nosso curso, uma formação de um egresso que entenda a real noção do que são direitos humanos, do que é justiça, do que é ética, né? Do que é essa formação que a gente precisa para exercer a nossa cidadania. Uma reflexão diferente daquele jurista duro, que visa somente lucro, projetos de vida individuais, né? E que pense um pouco mais no coletivo. E aí eu vou emprestar um pouco o que o prof. João disse sobre a questão da universidade. E eu falo um pouquinho mais da nossa universidade, né? Sobre o aspecto comunitário, sobre entender os nossos problemas, né? Entender os nossos problemas. E os nossos problemas, eles não estão na Univates. A Univates não é um problema. A Univates, na realidade, é uma bolha. Aqui as coisas funcionam, as coisas são perfeitas. Quando a gente chega de noite para a aula, está tudo organizado, nós temos um espaço fantástico, né? Os alunos querem estar aqui, eles conversam aqui, porque eleva o nível de discussão, o ambiente intelectual é muito bom, o ambiente físico é muito bom, mas nós temos problemas. Nós temos problemas e esses problemas estão lá fora. E quando nós chegarmos lá fora, nós precisamos ter a real noção de como nos portarmos, né? E de como vai ser essa construção. Então, acredito que os professores da área de humanidades conseguem trazer isso um pouquinho para o nosso curso. Perfeito. Trazer um pouco essa sensibilidade para que o aluno, quando saia dessa bolha, chegue na realidade, ele consiga entender esse processo, né? E para isso também a gente faz esses eventos em conjunto. Perfeito, acho que esse é o gancho. Professor Sandro, na organização do evento,
Eventos fazem parte do momento onde você cria, bota holofotes em cima dos temas e socializa, compartilha. Já estamos no terceiro. Como é que se dá essa construção desses temas em eventos e como é que foi o histórico dos outros dois? Bem, é importante ressaltar que é um evento vinculando as áreas da humanidade com o curso de Direito, né? Esse evento, desde o seu início, desde os primórdios, foi pensado sempre conjuntamente, né? E nessas 3 edições eu tive o privilégio e a responsabilidade de auxiliar na coordenação, mas sempre foi um trabalho coletivo. Me parece que esse é uma característica fundamental que a gente quer ressaltar também, né? Ele surgiu de reuniões e quando nós conversávamos sobre a temática era justamente nessa perspectiva de tentar congregar elementos, conteúdos que perpassassem e fossem além da universidade. Não tratar questões meramente internas, que aqui as coisas funcionam efetivamente, mas tratar questões que perpassam a vida de todas as pessoas, independente dos cursos que estão. Talvez afetem um pouco mais quem é da área do direito ou da área da engenharia em algum momento, mas afeta a todos como estudantes, como cidadãos, como pessoas. E é esse o propósito que a gente quer discutir. E nesse sentido também ressaltar que essas reflexões todas, ou esse pensamento crítico, ou o pensamento filosófico, o conhecimento, como diz o Cortella em alguns momentos, diz, ele só é bom quando ele nos humaniza mais. O conhecimento só tem validade efetiva quando ele nos torna mais humanos. E é esse o papel também que nós pretendemos com esses eventos, né? Eles não são disciplinas concretas que vão determinar ou ensinar uma técnica específica, mas vão tentar auxiliar na reflexão de como nos tornarmos mais humanos, melhores cidadãos, membros efetivos da nossa sociedade. Perfeito. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos entender o que é a programação propriamente dito. O evento acontece 7 e 8, já na próxima semana. O professor Sandro está aí com a colinha e vai nos dar todas as oficinas e todas as palestras que vão acontecer na próxima semana. Já voltamos. Terceiro simpósio Justiça, Sociedade e Direitos Humanos. Acontece agora, na próxima semana, dia 7 e 8, aqui na Univates. O professor Sandro vai nos passar detalhes aí da programação propriamente dito. Algumas dessas atividades ainda estão com inscrições abertas, né? Ou com vagas, né? Muito bem, só ressaltando também que esse é o terceiro evento, então Sim. ele mantém o modelo desde os 2 primeiros também, era nessa forma, que nós chamamos, a primeira noite, que é a noite do dia 7, nós chamamos de mesa redonda, que é justamente fazer um debate aberto, né? Um debate que chame a comunidade. Esse é um dos propósitos também do evento como um todo. Não é exclusivamente para estudantes, professores ou membros da instituição, Perfeito. mas convidar mais do que convidar, é instigar a participação da comunidade. E, nesse sentido, convidando efetivamente para se inscreverem nas oficinas, nessa mesa redonda. É fundamental isso. Você que se sente incomodado em não saber definir claramente, você que se sente, às vezes, inquieto com algumas definições ou com algumas decisões, venha para cá, venha participar, venha conhecer, venha dar a sua opinião. Quando a gente trabalha o conceito de mesa redonda, é justamente porque é aberto, ninguém está à frente ou sobre ninguém, e aí a participação, inclusive do público, em algum momento é facultada também. Então, aberto a todos, não só a comunidade acadêmica, né? Exato. Essa é uma preocupação que nós pensamos, o professor João Miguel, que estava na coordenação durante 2 anos, o professor Marcelo Leandro dos Santos também, eu e outros professores do direito, esse ano o professor Júnior também, justamente de abrir a discussão. E no dia 7, então, na noite de segunda-feira, nós vamos trazer o professor Ricardo Tim de Souza, da PUC, que vai trabalhar a temática da ética e da justiça. Ele vai ser o protagonista do debate, mas terão 2 professores da casa, o professor João Miguel e o professor Rodrigo, da área do CCBS, que vai dialogar com o professor e a palavra vai estar aberta também para o público. Justamente fazendo essa discussão do que nós vínhamos debatendo nos 3 primeiros blocos. Perfeito. Como a ética e a justiça se relacionam com as questões cotidianas, com as questões contemporâneas, que é aquilo que o professor Júnior dizia. Nós precisamos discutir para além de uma bolha, os problemas que estão aí fora. Né? E esse é o propósito dessa primeira noite. Já no segundo dia, na terça-feira, nós vamos ter 10 oficinas
ao longo do dia, já na parte da manhã, são 2 ou 3 oficinas na parte da manhã, e também na terça-feira à noite, no dia 8, mais uma mesa redonda discutindo a temática da justiça de transição. Justiça de transição é a ideia de como nós construímos sociedades democráticas após um período ditatorial, após um período autoritário. Então, isso é uma problemática latino-americana de grande proporção, de certa forma, que praticamente todos os países latino-americanos passaram por ditaduras nos anos 70, 80, enfim. Como essas sociedades se constroem ou se reconstroem a partir desse modelo. E aí, um ponto importante também em relação às oficinas do dia 8 é que todas elas estão sendo trabalhadas por professores ou membros da instituição, a partir dos trabalhos que eles já vêm realizando nos grupos de extensão, nas atividades outras que a casa desenvolve ou oferece. As oficinas, então, já são consequências de trabalhos prévios que acontecem aqui. Só para a gente fechar ainda, professor Sandro, as inscrições são feitas no site? Exato. A partir do site tem disponibilidade. Site da Univates ali, eventos. Eventos, terceiro simpósio Justiça, Sociedade e Direitos Humanos, ressaltando que convidamos a todos para participar. Tem custo? Sem custo. Sem custo. Justamente, desde o início nós insistimos nisso. Nós não queremos cobrar para convidar e que ninguém se sinta impedido Perfeito. de participar. E as oficinas propriamente ditas são ao longo do dia de terça-feira. Isso, nós teremos as 2 palestras à noite, segunda e terça, e as oficinas ao longo do dia. Nós temos oficina na terça-feira, das 8h30 da manhã, já uma oficina, temos umas 10h30, oficinas da parte da tarde, que começam às 14 horas, e outras oficinas que começam às 16 horas, Perfeito. que a gente vai tratar um pouquinho mais especificamente a partir dos projetos de extensão. Ok. Agora sim, a ideia que o professor Sandro colocava de que essas oficinas elas já são consequências de projetos, de atividades que permeiam os cursos. O direito, com certeza, tem uma base forte aí. Sim, Sandro. Nós temos hoje alguns projetos de extensão vinculados ao nosso curso e durante a semana ainda nós conversávamos sobre um especificamente e uma professora de uma outra área destacava, olha, esse projeto efetivamente funciona porque ele está dentro do curso. E isso é real, né? Quando a gente faz extensão, a gente tem uma lógica de chegar à comunidade. No entanto, quem tem que chegar à comunidade não necessariamente é a universidade ou seus docentes, e sim seus alunos. Nós precisamos dessa comunidade acadêmica, ali, os alunos efetivamente fazendo extensão. E a gente consegue realizar isso em alguns momentos com uma receita de sucesso. E especialmente tratando de temas sensíveis, né? Então, quando nós discutimos, por exemplo, a violência contra a mulher, que é um tema tão delicado e que toma uma relevância gigante nos últimos anos, né? Especialmente depois da Lei Maria da Penha e tudo, e que hoje a gente consegue tão bem, né, trabalhar junto ao fórum aqui, um programa atendendo justamente essas mulheres vítimas de violência. Então, há uma oficina exatamente para discutir isso, para verificar essa violência que existe, né, Sandro? Fora da bolha, ela existe muito, e esse é o momento, como o Sandro comentou, é o momento que a gente sai da bolha. A extensão é o momento que a gente chega na comunidade, a gente enxerga o problema. Há dias atrás eu conversava com uma colega que trabalha o bullying nas escolas. Nossa, é apavorante o retorno que a gente escuta, né? Não são temas pequenos, não são situações pontuais que acontecem. Não, é uma dimensão gigante que torna proporções que você discute o bullying já no 3º ou 4º ano e não na 8ª série, porque na 8ª série você tem que discutir temas como suicídio. Né? Então, é muito delicada a situação hoje da sociedade. Então, discutir bullying é uma outra oficina que tem ali. E outros temas que a gente considera relevante. Destaco especialmente, que é um tema afim já da segunda noite também, que fala um pouquinho sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é uma das propostas do curso também, a área internacional, né? Hoje nós temos ações de internacionalização que focam muito essa discussão da América Latina, né? Nossos alunos, isso é uma tendência não só nossa, mas do Brasil como um todo, muitas vezes se voltam para a Europa, Estados Unidos e esquecemos da nossa região.
E o curso de Direito não quer esquecer da nossa região. Nós temos hoje ações na Argentina, no Chile, com uma ênfase muito forte. A maioria dos intercambistas que nós recebemos são da Colômbia, ou seja, há uma conexão muito forte já, e uma construção agora que passa já há uns 5 anos para cá, aqui na América Latina, né? Parcerias que nós precisamos buscar e temas que a gente, digamos, de certa forma, são semelhantes, aqui no Brasil como nos países ao lado. Não adianta nós procurarmos temas que não são sensíveis para o Brasil com um país que a gente está trabalhando. É importante que a gente olhe para o lado, né, e se enxergue como iguais também. Então, acho que é importante. E as oficinas discutem um pouco isso, né? O que nós nos preocupamos. E, claro, né, tem uma série de outras oficinas também que fogem um pouquinho o contexto da discussão jurídica, porque não é só o direito que nós queremos trabalhar aqui, né? São outros temas que daí o Sandro e o João podem falar um pouquinho também. Perfeito, professor. Para a gente dar um encerramento, temos aí mais 2 ou 3 minutos, acho que o evento é importante caracterizar também como um momento único para a área de humanidades, porque você consegue realmente trazer um conjunto diferente de pessoas, criar um ambiente diferente e é um momento de atingir as metas que se propõe uma área de humanidades, né? Perfeito. Eu diria que é um momento forte, é um momento especial. Uma árvore, para ter uma copada e um tronco robusto e forte, ele precisa de raízes. As raízes é que dão sustentação. Sim. E nesse sentido, a gente também se preocupa, por exemplo, em trazer pessoas que têm um grande saber, experiência sobre os temas, mas ao mesmo tempo que isso seja dialogado com professores da casa que também têm muito saber e muita experiência, que não seja alguém que venha dar uma palestra e depois saia, ou seja apenas mais uma visão, mas seja uma oportunidade de diálogo e, sobretudo, que seja pensado a partir de ações, né? Como diz Mactar, as nossas histórias, ou nós só temos sentido quando nós reconhecemos a narrativa de uma grande história. Então, né, onde é que nós trilhamos? Nós vivemos esse mundo aqui. E é aqui que nós podemos dar uma resposta e nós temos uma responsabilidade de sentar com os pares e pensar, para quebrar preconceitos, para nós compreendermos melhor as nossas próprias percepções, que as nossas pré-compreensões possam ser melhor trabalhadas, aprofundadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente consegue ampliar, e nesse sentido é um momento especial e forte, né, porque ele congrega muita gente, a proposta congrega muita gente, desde a área da saúde, desde engenharias, desde a área jurídica, mas também ela fortalece o nosso diálogo a partir da raiz e a partir da comunidade. Então, quem está nos assistindo e tiver interesse realmente em vir conversar com nós e contribuir, trazer a sua percepção, isso pode nos ajudar a melhor compreender essas questões e, com certeza, estará ajudando também na formação dos futuros profissionais que hoje estão circulando aqui pelo campus da Univates. Então, desde já eu agradeço também a oportunidade aos colegas de poder divulgar esse trabalho institucional. O agradecimento é nosso a vocês que organizam e dão luz a um tema tão importante, e a TV Univates é sempre parceira aí nessa proposta, ok? Então, o evento dia 7 e 8, próxima semana, aqui na Univates. Entre no site da Univates, faça a sua inscrição, veja lá a programação, sem custos. Você é nosso convidado, não só o público aqui dos ambientes internos e acadêmicos da instituição, mas qualquer um que tenha interesse em participar e construir esses conceitos e entender um pouquinho da nossa sociedade tão complexa, mas tão comprometida com alguns valores. Agradecemos também a você que esteve nos assistindo na noite de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, TV Univates. Nos assista sempre nas nossas redes sociais aí também. Até lá!